Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos lá, vamos começar então mais um devocional para a glória de Deus. Que bom que você está disposto a acordar cedo, a se alimentar da palavra de Deus, que a palavra de Deus possa ser o alimento para as nossas almas no dia de hoje, que possamos compartilhar juntos esse momento, que o nosso dia seja cheio do Espírito Santo, porque a palavra de Deus é aquela que nos preenche os vazios da nossa alma, e com certeza eu acredito que hoje você será tremendamente cheio do Espírito Santo, preenchido pela palavra de Deus. Creio que será um dia de bênçãos e para isso nós estamos dedicando esse momento juntos, esse momento em estudo bíblico, nos aprofundando cada vez mais na palavra de Deus. Esse projeto Deus colocou no meu coração porque eu acredito que a palavra de Deus ela é muito mais profunda do que a gente pensa, e eu acredito que quando a gente estuda ela mais profundamente, nós temos uma maior intimidade com Deus. Nós precisamos conhecer esse instrumento, que é o instrumento da nossa fé, e com certeza nós teremos assim um relacionamento muito maior com o nosso Criador, né? Bom dia, então, todos que estão aqui, todos da igreja de São Bernardo do Campo, o meu amigo Hélio também está online conosco, lá de Pompeia. Bom dia, e vamos lá então para dar início a esse momento. Quero fazer uma oração para todos nós, né? Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Queremos, ó Deus, pedir que o teu Santo Espírito esteja no nosso meio, esteja na vida de cada um que está participando desse devocional, esteja com cada um que estará ouvindo esse devocional durante o dia também, e qualquer que seja o dia que essa pessoa estará ouvindo e ouvendo esse vídeo, que a tua presença inunde os corações, que em nome de Jesus sejamos mutuamente edificados com o texto bíblico de hoje, com o estudo da sua palavra, e que assim, ó Deus, nós possamos crescer no conhecimento de ti e ter experiências reais contigo, Pai. Muito obrigado pelo dia de hoje, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá então, vamos começar. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o livro de Gálatas, nós lemos dos versículos 1 até o versículo 5 e falamos sobre a apostolicidade de Paulo e falamos também sobre a obra de Cristo, né, que veio para nos resgatar, para nos livrar dessa era perversa, né? Hoje eu quero ler então com os irmãos a partir do versículo 6 até o versículo 10. Então, diz a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, aqui nós temos pelo menos 3 aspectos aqui do evangelho, né, que Paulo estava trazendo para a gente, né? Paulo passou por essas cidades, de pelo menos 4 cidades importantes aí, Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe, né? 4 cidades da região da Galácia,
Essa carta era uma carta circular que deveria passar então por todas essas igrejas dessas cidades, e o que nós percebemos é que havia um desvio doutrinário aqui, né? Paulo passou por essas igrejas, ensinou tudo o que ele tinha para passar, o evangelho, né, para essas igrejas, e eles perderam a essência do evangelho. Infelizmente, eles começaram a se desviar, e o tempo que entre a passagem de Paulo ali por aquelas igrejas e depois ele ter recebido o relatório dessas igrejas e ter recebido um relatório ruim dessas igrejas, foi um tempo relativamente pequeno, mas foi tempo suficiente para que a liderança daquelas igrejas permitissem que desvios entrassem naquela igreja, né? Os judaizantes, né, pessoas que acreditavam, judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles estavam ensinando dentro da igreja que as pessoas, os crentes, eles deveriam não apenas crer em Cristo, mas eles deveriam praticar também a lei de Moisés, e não só a lei, os 10 mandamentos, não é só isso, mas toda a lei cerimonial. Então eles precisavam passar pela circuncisão. Nós vamos ver essa temática mais para frente no livro de Gálatas. Não somente isso, eles precisavam também continuar fazendo algumas coisas que os judeus faziam. E por isso, Paulo ficou muito admirado, ele usa essa expressão aqui, mas eu imagino que ele deve ter ficado muito bravo com tudo isso. O evangelho é muito simples. O evangelho pode ser resumido lá no livro de Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4, né? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, basicamente, o Evangelho ele pode ser resumido nesses 2 versículos, né? Esse é o resumo de toda a Bíblia. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas o fato é que esses cristãos lá da região da Galácia estavam abandonando a sua crença, né? Aquilo que eles receberam de antemão aí do apóstolo Paulo e da equipe missionária, né? O que nós percebemos, irmãos, é que muita gente abandona rapidamente a sua fé, os ensinos que recebem de Deus, né? É como se fosse uma semente que é plantada no terreno pedregoso, né? Então a semente é lançada ali e por não ter raízes fortes, por não ter raízes profundas, essa semente nasce, logo brota e vem o sol, vem as tempestades, vem qualquer tribulação e arranca essa semente. É isso que acontece com boa parte das pessoas que ouvem a palavra de Deus. Infelizmente, é isso que acontece, né? E eu quero incentivar você a ser um terreno fértil, né? A ser uma terra fértil onde a palavra de Deus é semeada na sua vida e você dê muito fruto, em nome de Jesus, né? E que você não abandone a fé. Mas o que aconteceu com os Gálatas foi que eles abandonaram rapidamente a sua fé em Cristo Jesus. Eles estavam com a memória curta, né? Tem muita gente que tem a memória curta, de repente experimenta um milagre, experimenta alguma bênção de Deus, né? Quando está lá passando pela tribulação, passando pela dificuldade, de repente experimenta uma bênção de Deus, aí se converte, caminha um pouquinho e esquece das coisas que experimentou, da presença de Deus e volta para os seus caminhos maus anteriores, né? O povo de Israel, quando estava sendo libertado do Egito, ele queria voltar para o Egito depois, né? Porque eles tinham a mentalidade de escravo, mentalidade de Egito. Eles queriam coisa boa, eles queriam vida mansa, eles queriam, né? Não queriam trabalhar no sentido de
de conquistar a terra deles, né? Eles trabalhavam como escravos lá no Egito e eles tinham todo o alimento, tinham tudo nas mãos, né? Então eles não precisavam fazer muita coisa para se sustentar, né? Eles tinham tudo relativamente fácil. Claro que a vida de escravo não é fácil, mas a pessoa acaba acostumando com essa mentalidade de escravo. Então, quando eles são livres, eles querem voltar à escravidão, né? O Augusto Cury, ele fala que tem uma coisa na nossa memória que chama-se memória RAM, né? Então é o registro automático de memória, né? Esse registro automático da memória faz com que a gente lembre das coisas, e quanto mais emoção tem, quanto mais carga emocional tem naquele fato que aconteceu, mais a gente lembra daquela situação, né? Então pode ser que você lembre de coisas do ano passado, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Você lembra dessas coisas, mas pode ser que você não lembre daquilo que você comeu ontem à noite, ou daquilo que você almoçou ontem, enfim. Então esse registro automático da memória faz com que a gente lembre das situações onde tiveram uma carga emocional maior, e essa carga emocional, né, muitas pessoas lembram da sua conversão, lembram do batismo. Daqui a alguns dias eu estarei, na semana que vem, né, eu estarei completando a maioridade da minha conversão e do meu batismo, né? Então vou fazer 18 anos aí de conversão, né? Pela graça de Deus. Mas para mim foi um fato muito importante, carregado de carga emocional. Então para mim foi algo que eu lembro com muito amor, com muito carinho, porque teve essa carga emocional muito grande, né? Na Bíblia nós temos o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Se você puder abrir comigo lá, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz assim: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas rodeados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem às coisas que o santo mandamento que lhes foi... voltarem às costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. É como se fosse um cão que ele vomita ali e ele sai dali, daqui a pouco ele vai e volta ao seu próprio vômito. Gente, isso é muito forte, né? E esse provérbio está escrito lá em Provérbios capítulo 26, versículo 11, né? Tem muita gente que é assim, conhece o mandamento de Jesus, tem uma experiência com Deus e de repente volta para as práticas antigas, volta lá para o Egito, volta para a sua mentalidade de escravo e quer então se revolver na lama, quer experimentar aquelas coisas tudo de novo, né? Então a palavra de Deus é muito confrontadora nesse sentido, né? É algo nojento, é algo que você deve ser repudiado, né? Esse comportamento é algo que vai fazer muito ruim, muito mal para você, né? Então é como se fosse alguém que olha no espelho, né? Quando sai da frente do espelho já esqueceu de como é a sua face, né? A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela produz em nós transformação, mas nós precisamos nos decidir permanecer nessa transformação. Caso a gente não permaneça nessa transformação, né, é como se fosse um cão que volta para o seu vômito, né? Então nós somos chamados a permanecer firmes no Evangelho ao qual nós recebemos,
né? Então, se recebemos esse evangelho nas nossas vidas, nós precisamos continuar firmes. Depois, Paulo fala sobre um outro evangelho, né? Vocês foram chamados pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para as nuances do evangelho. Nuances, né? Então, as grandes heresias não vêm de mudanças grandes na palavra de Deus, vêm de nuances, de pequenas mudanças na palavra de Deus que vão deturpando a palavra de Deus. Aqui o que estava acontecendo era que os judaizantes queriam que os cristãos não praticassem apenas a fé, né? Não apenas professassem a sua fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que se com os lábios nós professarmos e crer no coração, nós seremos salvos. E a salvação vem pela graça mediante a fé. É algo bem simples, o evangelho é simples, mas o esforço humano de querer fazer algo a mais para obter a glória para si, a salvação é pela graça mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. No entanto, o que nós vemos é que o homem, ele quer sempre fazer algo, ele quer colocar o esforço dele, quer colocar o dedinho dele ali, para não parecer que é a obra somente de Deus, mas que é uma obra do ser humano, que é uma obra dele mesmo. E esse esforço de reconectar o homem com Deus é a religião, é a prática da religiosidade, ou a falsa religiosidade, né? Então é importante que nós entendamos que o evangelho é simples. E eu quero enfatizar isso hoje, né? O evangelho é muito simples. A salvação já foi operada em Cristo, nas nossas vidas. Nós já somos salvos. Por quê? Porque nós confessamos com os nossos lábios e cremos no nosso coração. E isso a palavra de Deus nos garante. E Paulo diz que se ainda que um anjo, né, se algum da equipe missionária falar alguma coisa diferente daquele evangelho que já foi pregado, que seja amaldiçoado. E se ainda algum anjo vier do céu e pregar alguma coisa diferente daquilo que já foi pregado, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Anátema é uma palavra muito forte no vocabulário grego e no vocabulário hebraico. Para eles era algo muito forte ser amaldiçoado, ser alguém que desprovido da bênção de Deus, desprovido da graça de Deus. Então é algo realmente muito sério você falar alguma heresia, você vai ser amaldiçoado. E aí temos a responsabilidade diante daqueles que pregam a palavra de Deus, diante daqueles que estão na frente do povo pregando a palavra de Deus. A responsabilidade é tão grande, porque se falar alguma besteira, vai ser amaldiçoado. Quando Paulo pregou essa palavra, quando Paulo escreveu isso, eu imagino que ele não tivesse dimensão do alcance dessa palavra, e eu imagino que ele nem imaginava, né, não passava pela mente dele o que aconteceria muitos anos depois. Por exemplo, no século 6 depois de Cristo, quando aparece um homem se dizendo profeta, ele diz que teve um encontro com um anjo de Deus, e o anjo de Deus disse que ele era filho de Ismael, que ele receberia a bênção que estava sobre Israel, sobre o país Israel. Ele receberia a bênção porque ele é filho de Abraão também, né? Então ele era da descendência dos ismaelitas. E aí ele acreditou nesse anjo que pregou um evangelho diferente. Ele era cristão, tá? E de repente ele funda uma das maiores, né, religiões do mundo, que é o islamismo. O islamismo vem
de uma revelação angelical, a partir de uma revelação angelical. Joseph Smith também foi um homem que teve uma revelação angelical, ele teve um encontro com um anjo, e aí esse anjo disse que ele fundaria a verdadeira igreja de Cristo aqui na terra, e aí ele fundou a igreja de Jesus Cristo, o Santo dos Últimos Dias. Claro que o anjo disse algumas coisas a mais, por exemplo, que ele poderia ter várias mulheres, então são coisas legais aí que ele ouviu desse anjo, né? E olha só que interessante, Paulo já tinha pregado lá no ano 50 depois de Cristo, que se houvesse algum anjo, se houvesse alguém que falasse alguma coisa diferente do evangelho que já foi pregado, que essa pessoa seja amaldiçoada. E o que nós vemos é que as maiores heresias foram de experiências com anjos. Que interessante, né? Ou seja, irmãos, nós precisamos estar atentos às nuances do Evangelho, aos desvios doutrinários, aquilo que vai nos tirando do centro do Evangelho, que é muito simples. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Muito simples, precisamos ter isso na nossa mente sempre. Versículo 10, Paulo diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? E isso é interessante porque Paulo estava confrontando os Gálatas, estava confrontando aquele povo e dizendo assim: gente, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de vocês. Eu não estou aqui para massagear o ego de vocês. Vocês estão precisando de algo a mais. Vocês estão precisando de um puxão de orelha. Vocês estão precisando de os 2 pés no peito para que vocês experimentem uma transformação. Amigo verdadeiro é aquele que nos fala a verdade, aquele que nos traz para o centro novamente. O papel do pastor dentro da igreja é sempre pregar a palavra de Deus, de falar a verdade em amor. Aquele irmão que caminha conosco também é importante que ele fale a verdade em amor e faça aquilo que Paulo está fazendo, porque o importante é agradar a Deus e não aos homens. Paulo não estava preocupado aqui se ele estava agradando aquelas pessoas que estavam ouvindo aquilo. Ele estava preocupado em agradar a Deus. Romanos capítulo 14, versículos 17 em diante diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha só que interessante. Se você tenta agradar aos homens, logo você estará desagradando a Deus. Se você pensa que agradar aos homens, você estará agradando a Deus, você está errado. Mas se nós buscamos agradar a Deus, se nós vivemos conforme a palavra de Deus aqui, né, com justiça, paz e alegria no Espírito Santo, nós vamos assim agradar a Deus e ser aprovado pelos homens. Ou seja, se nós agradamos a Deus, logo nós seremos aprovados pelos homens. Pode ser que no primeiro momento haja um conflito de valores, haja um conflito até pessoal, mas as pessoas vão passar a te amar depois que você falar a verdade e depois que elas caírem em si e entenderem que aquele puxão de orelha foi algo de Deus para a vida delas. As pessoas vão entender que quando você estava ali do lado dela, chamando a atenção dela, significa que você a ama, significa que você está querendo caminhar com essa pessoa, significa que você está do lado dessa pessoa e quer o melhor para ela. Irmãos, que no dia de hoje nós possamos estar com os nossos ouvidos espirituais abertos
para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, para aquilo que o Espírito Santo vai soprar nos nossos ouvidos, para que nós estejamos firmes no Evangelho de Cristo, não saiamos, não desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós continuemos firmes no Evangelho que Ele mesmo já pregou para todos nós. Nós já temos a palavra de Deus aqui em nossas mãos, nós já temos a revelação que Ele trouxe para nós e nós podemos nos apegar a essa revelação e viver como se fosse a verdade para as nossas vidas. Que hoje nós vivamos firmemente essa verdade para as nossas vidas. Amém? Vamos orar para encerrar o nosso devocional de hoje. Pai, muito obrigado pela sua palavra, que é viva e eficaz, a sua palavra que provoca em nós transformação, a sua palavra que nos confronta muitas vezes em nossos erros, que essa palavra, ó Deus, possa encontrar terreno fértil nas nossas vidas, que no dia de hoje nós sejamos firmes naquilo que nós precisamos ser firmes, que nós possamos experimentar a sua palavra nos vivificando, trazendo, ó Deus, mais da tua presença em nossas vidas, menos de nós mesmos, menos dos nossos desejos carnais, menos da nossa própria vontade e mais da tua presença, mais do teu Espírito Santo. Que o dia hoje seja repleto das bênçãos do Senhor, mas seja repleto também do teu Espírito Santo, para que com ousadia, com coragem, com intrepidez, nós possamos viver a firmeza do teu Evangelho, a essência do teu Evangelho, que o Senhor já morreu na cruz pelos nossos pecados e o Senhor foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ó Deus, nós queremos nos apegar a essa verdade, a essa simples verdade, e queremos viver essa simplicidade do Evangelho no dia de hoje. Não queremos fazer as nossas práticas coisas religiosas, não queremos fazer, ó Deus, coisas que a gente tenta cada vez mais nos conectar com o Senhor, mas nós queremos crer, ó Deus, e confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, confiar que o Senhor já nos salvou, confiar que o Senhor já operou essa salvação em nós e nos apegar firmemente à fé que nós temos em Ti, Senhor. Que o dia de hoje, meu e dos meus irmãos que estão conosco nesse projeto, seja um dia cheio da presença do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós oramos, ó Deus, para que hoje o nosso trabalho seja algo realmente abençoador, não apenas para nós, mas também para todas as pessoas ao nosso redor, e que nós possamos experimentar a alegria, a paz e a justiça do Senhor em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos pelo dia de hoje e pedimos a sua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia, que você possa experimentar, então, esse Evangelho vivo na sua vida, que todos nós possamos experimentar esse Evangelho vivo nas nossas vidas, para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe, abraços e tamo junto. Até mais.